Ela recebeu um diagnóstico difícil, uma rara doença nos rins. Como se não bastasse, essa era apenas a primeira enfermidade de uma série que apareceriam. Ingrid Vilela, porém, tentou se manter de pé, com a cabeça erguida e confiança no Deus que tudo pode curar. Olá, Ingrid Vilela, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Diante do que eu já relatei, realmente você tem argumentos de ser prova viva do poder de Deus. Seja bem-vinda. Gratidão, agradeço muito essa oportunidade. Um dia foi um sonho e hoje está sendo uma realidade. Glórias a Deus. Fala um pouquinho de você, quem você é, um pouco da sua história, até de fé também, para quando você chegar nesse diagnóstico aí, em que as coisas parecem que o chão é tirado, né? E como é que lida com isso a partir daí? É verdade. Então, eu sou analista comportamental hoje, mas quando eu fui acometida com a primeira enfermidade que para a medicina não tem cura, eu estava finalizando uma pós-graduação em Direito Público, sou bacharel em Direito. E fui fazer um exame de rotina mesmo. E já no exame clínico, o médico já percebeu que algo estranho estava acontecendo. E quando eu fui fazer esse exame, já foi notável, e os meus 2 rins estavam virando pedra. É a calcificação do rim. É um fenômeno muito raro, poucas pessoas no mundo, mas os casos geralmente é de um órgão e quando calcifica os 2, tende a calcificar os outros órgãos. E quando eu fiquei sabendo a forma como eu recebi a notícia, até então eu nunca imaginei que uma enfermidade não havia cura. Eu entendi assim, a pior enfermidade é AIDS, é câncer, mas eu nunca imaginei que existia dentro da medicina doenças que não tinham cura, não havia solução. Porém, para aquele que nós acreditamos que tudo pode e que hoje realmente eu sou uma prova viva de que aquele que crê, aquele que tem fé, de fato, nesse Deus que tudo pode, é só prova viva para comprovar que milagres existem. Você tinha quantos anos quando você ficou sabendo? Eu tinha 24 anos, tinha terminado a faculdade e a minha preocupação era com os estudos naquela época. Eu sempre fui muito dedicada em tudo aquilo que eu me colocava para fazer. E foi um processo de muitos desafios, porque quando a médica abriu meus exames, ela não olhou mais para mim. E ela falou, olha, o seu rim, você tem nefrocalcinose. Quando ela disse, eu dividi o radical da palavra, eu pensei nefro, rim, cálcio. Pedra nos rins, várias pessoas da minha família têm. E ela disse, o melhor se você tivesse 1 milhão de pedras do que ter o que você tem. E aí eu falei, qual o remédio? Não tem remédio. Cirurgia? Não tem cirurgia. E eu perguntei, o que acontece? E ela disse, perde. E aí ela olhou para mim e disse, perde. E eu pensei, todas as pessoas doam, pode doar um rim. E eu perguntei, é o direito ou o esquerdo? E ela disse, ambos os rins. E aí quando eu ouvi, eu sempre falo, eu busquei muito aprender sobre Jesus, os milagres, o que ele fez. E anos antes disso, eu tinha tomado uma decisão de assemelhar os meus passos, as minhas escolhas com Jesus, com o cristianismo. E na hora eu lembrei que ele havia feito muitos milagres, que havia ressuscitado mortos, que já tinha feito, aleijado andar, cego enxergar. E ele era o mesmo Deus, daquela época, e que o que mudou foi a fé das pessoas. E naquele exato momento, eu realmente me enchi de fé. E essa fé nunca ela foi abalada. E nefrocalcinose foi apenas uma das enfermidades às quais eu já enfrentei e posso dizer, sou prova viva de inúmeras enfermidades, que para a medicina também é muito grave, e ser como eu sou, não ter sequela disso. Mas no momento em que você recebe essa informação dessa médica, você ativou essa fé para poder escutar esse diagnóstico? Quando eu ouvi, eu disse, ok, eu escolhi servir a um Deus que tudo pode. Ainda que realmente dentro daquilo que nos cabe como humano, se isso
existe uma limitação, para Ele não há limites. E eu me enchi de fé e percebi muitas pessoas, né, que já estavam na fé muito antes de mim, né, que cresceram em lar evangélico, na igreja, que não foi o meu caso. Diante da minha situação, eu vi muitas pessoas enfraquecendo na fé. Quantas pessoas que diante do meu caso, porque nefrocalcinose, eu passei por isso, fui desenganada mesmo pela medicina, mas houve uma cura que ninguém sabe o que é que aconteceu. Os meus rins, que estavam completamente calcificados por fora, que é notável nos exames de imagem, passaram a estar normais, normalizaram, de forma que não sabem realmente. Existem relatos de pessoas que estagnaram, tanto que ele dizia, se a sua debilidade vem da paratireoide, que é uma função que, quando há uma disfunção na paratireoide, calcifica os rins. A minha paratireoide estava normal. Então, não sabia de onde estava vindo essa calcificação. E aí, disseram, então não sabemos o que fazer, é só um transplante. E realmente não precisei desse transplante. Essa calcificação, igual um ovo, né, por fora, os meus rins voltaram à normalidade. Quanto tempo do primeiro momento do diagnóstico até essa cura completa? Foram quase 4 meses. Nesse período de 4 meses, até que se recebeu a cura, você estava na iminência de morte. Sim, diagnosticado pela ciência. É uma doença sigilosa, ela também não manifesta nada. Geralmente, quando as pessoas descobrem, já está num nível muito avançado. Eu tive momentos tranquilos, como o rim que controla a pressão do organismo. E aí chegou um momento onde a minha pressão alterou, eu senti muito mal. São dores que eu nunca consegui descrever como elas eram. E aí só ouvi assim, não tenho o que fazer, não tem mais o que fazer. Não, a morte eu nunca temi. Muitas pessoas perguntam, eu acredito por não ter filho, né, eu não tinha esse medo. Geralmente está muito associado a quem tem filho. De verdade, não tinha medo da morte. Houve um momento que eu até disse, é para me recolher, eu estou à disposição, naquele momento, né? Mas esperei um pouco, não recolheu, então ali para mim era uma decisão de que o que iria vir daí adiante era para realmente testificar desse poder. E era o que eu pedia exatamente para esse Deus, né? Que eu possa ser um instrumento de prova viva. Que as pessoas não tenham dúvida do seu poder, do seu agir. Por qual motivo? Dentro da medicina não tinha cura. Não tinha realmente. O único recurso que eu tinha e que, graças a Deus, eu usei foi a fé. E eu sou prova realmente de que é possível. Depois de testemunhar sobre essa cura, né, de nefrocalcinose, quase 3 meses testemunhando isso, meu abdômen distendeu e eu comecei a sentir muito mal. Fui internada e, entre idas e vindas, sem realmente nenhum diagnóstico, fiquei em fase terminal mesmo. Usei fralda, usei oxigênio, fiquei completamente debilitada. Quem é da área da saúde, eu fiquei com 0,2 de potássio no organismo, tenho tudo isso comprovado, e que realmente quem vê, já vários profissionais da saúde já estudaram, já pegaram, né, todos os exames, não conseguem entender como uma pessoa chegou nesse nível e está como eu estou. Mas ali, em nenhum momento, a fé, de verdade, ela foi abalada. Houve momentos que eu fiquei no barco da fé sozinha. Houve momentos que pessoas, inclusive, né, filhos de pastores, pessoas de dentro da igreja há muito tempo, afastaram de mim dizendo, Ingrid, eu vou me afastar porque a sua situação está abalando a minha fé. E
E quanto mais a gente ora, mais você piora, eu não estou entendendo mais nada. Então eu vi, mas eu não vi isso de uma pessoa, foram várias pessoas. E dentro dessa situação eu fui vendo exatamente comportamentos de pessoas. E hoje eu lido com comportamentos, né? Eu sou analista comportamental. Eu fiquei na enfermaria e decidi por ficar na enfermaria para evangelizar pessoas, para usar daquilo que eu tinha, que era o meu recurso, de tudo que eu tinha aprendido nos tempos bons, quando eu estava saudável, para poder estimular as pessoas e não, porque é muito fácil abalar. E vi muitas pessoas querendo desistir. Nesse período você foi para a enfermaria, era o que você estava com... Quando eu estava internada, sem diagnóstico. Ah, não, do nefro ainda. Não, o nefro já tinha passado. Isso. E aí, nesse período de internação que eu fiquei, fui para a CTI, fui para a unidade coronária, né? Muitas coisas. Esse período antes de CTI que eu fiquei internada, eu fiquei em enfermaria e vi muitas coisas acontecendo. Vi pessoas que se enchiam de ódio, que não conseguiam liberar perdão e tudo proporcionava cada vez mais problemas para aquela pessoa. Como vi pessoas recebendo daquele momento de uma oração que eu fazia, a única coisa que eu pedi para minha mãe, falei, traga meu DVD portátil, com todos os meus CDs e DVDs, e a minha Bíblia, é a única coisa que eu te peço. E ela falou, você escolheu ficar no meio de pessoas, você sabe se essas pessoas querem ouvir o que você quer? E na hora eu virei para a direita, para a esquerda, perguntei, expliquei o que eram. Elas não eram cristãs, mas permitiram. Eu falei, olha, elas que vão ficar comigo, elas permitiram, então pode trazer. E vi muitas pessoas sendo liberadas também nesse período, onde trazia o perdão, onde se enchiam de fé e reciclavam muito de pessoas. Entrava, saía e ali eu ficando, até um dia que eu percebi que eu estava realmente perdendo a força. E eu senti que a situação ia piorar. Como de fato piorou, e era um diagnóstico de uma outra enfermidade que não tem cura pela medicina. Segura um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Fica aí comigo. No Prova Viva de hoje, estamos contando a impactante história de várias curas vivenciadas por Ingrid Vilela. Ingrid, você comentou, né, no primeiro bloco sobre a primeira enfermidade, que era rara, que era impossível para a medicina ser curada, e você começou então a dizer da segunda. Da segunda já para a terceira, que né? Também é grave, que é uma enfermidade crônica. A gente ri agora, mas é porque a gente sabe do final da história, né? Mas é verdade. Na hora não devia estar rindo assim, né? Tem um diagnóstico de uma doença que é autoimune, chama-se síndrome de BC. É uma doença rara também, mais típica no Oriente. Então, tanto rara no Brasil, rara nos Estados Unidos e também muito difícil de ser diagnosticada, vai por exclusão. Então, até chegar nesse diagnóstico, é um processo bastante moroso. Investigativo também. Isso, é realmente chegar no fim. Mas tive esse privilégio, né? E era doutor Isaías, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um grande pesquisador nessa enfermidade, a esposa dele tem. E ele disse à minha família, olha, não tem cura pela medicina, ela vai tomar medicação até o fim da vida, né? Até o dia de morrer. E essa medicação ajuda, auxilia em certos pontos e também prejudica outros. Então, doenças oculares e até a cegueira, isso é muito comum em pessoas que têm essa enfermidade. Para a medicina, eu sou cega, porém eu enxergo. O nervo óptico foi atingido, mas a visão não. A visão eu enxergo. Como assim? Até a última letra, sim, tem tudo isso também comprovado, né? A primeira vez que foi, né, que eu fui fazer o exame, que tem que fazer, era as dores de nefrocalcinose não existiam, né? Como eu disse. Mas as dores de síndrome de BC, associado com fibromialgia, eu não desejo para nenhum maior bandido do mundo o que eu passei. Mas eu sou muito feliz por tudo que eu tive, para ser hoje quem eu sou e ter toda a convicção de que
tudo é possível. Tinha nenhuma ligação entre uma enfermidade e outra? Não, nenhuma que gerasse? Todas, cada uma independente, é uma doença rara. Não tomo nenhuma medicação, vai fazer 9 anos. Glória a Deus! Muitas pessoas da área da saúde ficam perplexos com o meu caso e também com o desfecho de cada enfermidade, né? Eu tinha como se fosse 1 milhão de agulhas entrando e saindo no couro cabeludo. Eram muitas feridas pelo corpo, né? Fiquei um período completamente dependente, com toda a musculatura comprometida, com toda a articulação comprometida. Mas internamente era muita paz, era muita fé. E aquela pessoa que era extremamente imediatista, ansiosa, não existe isso mais na minha vida. E depois de 2 anos e meio sem a medicação para AVC, super bem, eu fui acometida com uma tuberculose grave, com mais 3 agravantes. Eu quase perdi meu pulmão esquerdo, tive um derrame pleural. E nessa enfermidade eu experimentei a respeito da rejeição da forma mais profunda, que é a rejeição das pessoas, que ninguém quer ficar perto de quem tem uma doença infecto-contagiosa, e até a própria pessoa que utiliza desses medicamentos se auto-rejeita. É um odor semelhante a uma gaiola de hamster que não foi higienizada, que exala pelos poros e nada que você faça, aquele cheiro sai. No final do tratamento da tuberculose, quase 6 meses, né, posterior, eu comecei com uma dor intensa, uma dor de cabeça muito forte, e eu tive uma trombose cerebral de seio venoso, que é um AVC, é um acidente vascular cerebral, que também é outro milagre que aqui existiu internamente, né, como a parte da neurologia diz, que houve uma arquitetura que foi feita aqui que eles não entendem. Porque a veia calibrosa e de extrema importância que tromboseou, ou seja, ela entupiu, as veias secundárias, que não são tão importantes, nesse período que tromboseou, elas fizeram o mesmo serviço, elas distribuíram. E por esse motivo está assim até hoje, e por esse motivo eu não tive nenhuma sequela. E na época, assim, né, por esse período todo, né, foi ao longo 4 enfermidades graves ao longo de 5 anos. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo, desde que começou a primeira até... Foram ao longo de 5 anos. Foi uma atividade de cuidado recorrente, assim, saiu de uma, entrou em outra, chegaram a ser concomitantes? Uma foi... né, de nefrocalcinose para síndrome de BC, acionou em 3 meses. Agora, de BC para tuberculose foi 2 anos e meio. Mas esse período de BC eu tive um período assim, de altos e baixos até ser liberta de toda a medicação, né? Eu vou ser muito sincera, eu ia assim, no meu intuitivo, no sensor com Deus mesmo, ia diminuindo a medicação. Até realmente ser liberta de tudo e nunca mais tomei nenhuma medicação para BC e não houve reativação da doença. Mas você fez hoje, por sua conta? Sim, a grande parte foi por minha conta. E quando o médico ia prescrever, eu falava, doutor, diminui a dose aí. Ele, você quer morrer? Já tem mais de 1 mês que eu diminuí, se eu não morri, eu acho que eu não vou morrer não, né? Ele... E ele falava, eu tenho uma pessoa que é profissional da saúde, que trabalhava junto com ele, que me disse assim, que ele falava, eu tenho medo dessa moça, da Ingrid, porque não existe relato de pessoas assim, e eu tenho medo dela piorar e eu não dar conta, porque tem umas coisas que eu não entendo. E aí, hoje, né, eu sou formada em programação neurolinguística, sou master em PNL, estudei sobre a funcionalidade dos órgãos dentro da conexão das emoções, da parte neurolinguística. E existe hoje, cientificamente, uma comprovação de tudo isso, né, do recurso da fé, da positividade, do otimismo. E o que eu nunca esperava, depois de tudo isso, né, que fez 10 anos todo esse processo, né, que começou, né, então havia aí 5 anos que eu estava sem nenhuma enfermidade grave
Achei que eu já estava... Já havia sido provada, Exatamente. testada, passada no deserto, saído aprovada. Saí, e aí eu comecei a gravar uns stories, né, no Instagram, e comecei a perceber que a minha mão vinha muito para a região do pescoço. E como analista comportamental, eu sabia que aquilo ali tinha um sinal. E aí fiz todo um caminho neural, descansei, porque é aquele que acredita, tudo acontece mesmo. E em menos de 3 dias eu consegui, estava atendendo uma pessoa e segurei, assim, apoiei e a mão tocou e eu percebi um nódulo. E nessa investigação era um câncer. Um câncer que não tem nenhum sinal de sintomas, ele é assintomático, ele não proporciona nenhuma dor, é também sigiloso. Todos os médicos que eu passei depois dessa comprovação do que era aquele nódulo, que era um câncer, eles, primeira coisa, todos que abriram, olharam, como você descobriu isso? Se você sentiu alguma dor, você vai pesquisar por qual motivo dessa dor, porque esse câncer, ele é assintomático. E aí eu dizia, por causa da minha profissão, e digo também, né, é um sensor, é um sinal. Deus comunica conosco de multiformas, né, de várias formas. Isso é recente? Estar atento. Sim, hoje faz 14 dias, né, então há 2 semanas que houve a retirada da tireoide, desse câncer que estava na tireoide, e também dos linfonodos. É um câncer que está muito comum, está aumentando de forma drástica e que não sabem de onde vem. Né? Grande parte são mulheres e eu acredito que também esse é mais um testemunho, não esperava. Pode falar, a minha voz é outro testemunho, né? Que é uma cirurgia que compromete inclusive a voz. Para poder finalizar, depois de tantas enfermidades, a sua fé permaneceu constante e firme em todo o tempo. Isso eu posso dizer. Não chegou para Deus, falou, Jesus, mas mais essa? Já passei por 3, já passei 4, já passei 5, como assim? Né? Pode distribuir para outra pessoa ser testada, não? Tem que ser eu de novo? Dessa vez isso aconteceu, das outras vezes não. Mas dessa vez, Deus sempre me deu sinais, eu sempre tive uma conexão muito forte e sempre muito atenta. E tem alguns sonhos e algumas visões que eu tenho que se assemelham a todas essas enfermidades que eu passei. Qual seria o propósito? Você conseguiu entender em Deus para isso tudo, para a sua vida? Sim, assim, é muito claro. Hoje, a minha missão de vida e o meu propósito é mostrar para as pessoas que para tudo é possível, há uma solução. Se você acreditar, ter fé, esperança, confiar, né? Tudo pode acontecer e que, indiferente das notícias ruins, sempre há um aprendizado. Por mais dolorosa que seja, inclusive uma perda, sempre há um ganho. Há algo positivo e eu sempre foquei nisso. Eu sempre foquei na parte positiva e por isso, como a minha voz era algo que poderia ser comprometido, ou, como disseram, no mínimo rouca e com comprometimento, além de perder a voz, você pode ficar com voz comprometida, e isso não aconteceu na minha vida, eu digo, é porque realmente eu foquei, acreditei, descansei e foquei naquilo que é bom. Naquilo que eu sabia que para minha, além do meu aperfeiçoamento, evolução, melhora, é poder alcançar um nicho que eu ainda não tinha tido oportunidade. Várias pessoas falavam, você teve problema? Você teve câncer? Não, câncer não. É problemas que nem tem cura pela medicina. Mas hoje eu posso dizer, eu venci, né, essa situação do câncer e pretendo trazer essa forma positiva. Muitas pessoas veem uma enfermidade, o câncer principalmente, né, como uma forma muito negativa. Mas há possibilidade de ser prova viva e estimular pessoas de forma muito positiva e ser ainda melhor do que tem sido após uma notícia ruim. Ingrid, eu acredito que em cada uma dessas enfermidades você deve ter um relato minucioso, sim, tanto do seu sentimento, quanto da reação das pessoas, sim, quanto da oração para com Deus, sim, né? Sim. Mas eu te agradeço por esse resumo intenso, doído, mas também como uma resposta positiva de que a fé move o coração de Deus e que Ele pode realmente abençoar aqueles que pedem. Mas mesmo assim, se ainda tivesse uma resposta
de Deus desejar que você, diante dessas doenças raras, estivesse habitando com Ele, seria benefício também? Com certeza. Porque um dia você falou isso com ele, entendeu? Se o senhor quiser, pode me levar. Estou preparado, pode recolher. Mas que se para ficar, que seja para honrar e glorificar, né? Que seja da melhor maneira possível. Amém. Ingrid, obrigada. Eu acredito que sempre é possível. Obrigada mesmo por ter vindo ao programa e ter trazido essa informação. Agradeço a oportunidade de poder dizer não só para você, para a equipe, mas para todos que estão assistindo, que indiferente das notícias que recaem sobre a sua vida, isso é apenas 10%, 90% é o que você vai fazer com isso. E é isso que faz diferença. Amém. Deus continue te abençoando na sua fé. Agradeço, de verdade, de todo o meu coração. Obrigada. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Um dos medos recorrentes das pessoas quando ficam sabendo de seus diagnósticos de enfermidade é o medo da morte. A morte, como algo inevitável de se enfrentar um dia, atemoriza a todos que não compreendem para além dela. Atemoriza a todos que não conhecem ou não se relacionam com o autor da vida e o da interrupção dela. Atemoriza a todos que não vislumbram a imensidão prometida por Jesus quando se dão conta que sua hora de deixar de habitar nesse corpo corruptível está próximo, considerando a enfermidade descoberta. Numa incidência grande de pessoas, a angústia da morte gera reflexão de atitudes, de prioridades dadas no transcorrer da vida, dos valores defendidos e, consequentemente, culpa e arrependimento ou alegria, completude e paz. O profeta Isaías anuncia ao rei Ezequias que ele iria morrer. O rei chora amargamente e faz sua reflexão pregressa de seus comportamentos, levando até Deus um relatório de boas atitudes praticadas. Justifica ter andado diante de Deus com fidelidade, classifica-se como alguém de coração íntegro e que teria feito tudo reto diante de Deus. Por isso, mereceria viver mais na terra. Mas por que o choro amargurado, se toda a boa ação do ser humano deve refletir a glória de Deus, se parecer com o eterno Deus, gerando uma proximidade para encontrar com Jesus na glória? Se o cristão deve agir com atitudes semelhantes à de Cristo, a que ele faria, a ponto de desejar estar nos céus, ao lado de Deus, por que pedir para não subir para lá? Essa atitude pode deixar subentendido que se prefere ficar na terra para relacionar com os humanos pecadores do que habitar na glória com o Criador dos céus e da terra. Quando se vive para Jesus, as boas obras vêm como resultado de gratidão e amor. E o que ele decidir a seu respeito sobre tempo, estada na terra e ser chamado para habitar com ele nos céus é motivo de alegria e expectativa. Aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é indício de entendimento sobre quem é o soberano Senhor e a completa submissão às suas decisões. Acreditar que as dores dessa vida são passageiras e que o que se viverá na eternidade é apenas paz, gozo e alegria é motivo de se desejar a cada dia que esse dia chegue logo. Se o Senhor for até você e anunciar sua morte em pouco tempo, qual sentimento virá ao seu coração? De alegria ou choro amargurado? E tendo ele tirado sua existência dessa terra, você habitará com ele na glória ou sofrerá uma piora nas suas enfermidades e dores por toda a eternidade? Esteja preparado para esse dia. Tenha fé de que aquilo que Jesus prometeu, ele irá cumprir para o seu bem ou para o mal. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.